Olá, o Experience Club abriu seu calendário 2012 com um almoço para 100 presidentes de grandes empresas para discutir os rumos da economia. Ninguém melhor para falar do que Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria, um dos apresentadores do Manhattan Connection e colunista da Isto É. Ricardo, conta pra gente, quem mudou o mundo? Foi o Lula? Foi o Steve Jobs? Conta pra gente isso. Foi um cidadão bem mais comum do que eles dois. Aliás, foram os vários Xing-Lis chineses. Na verdade, são 400 milhões de chineses que na última década saíram do campo e foram para a cidade. À medida que eles foram para a cidade, essas cidades precisaram ser construídas e aí houve uma explosão na procura por matérias-primas, metais, minerais e de energia. E isso beneficiou muito o Brasil, que exporta esses produtos. E, ao mesmo tempo, esses chineses que trabalhavam no campo, no setor rural, que plantavam o que comiam, foram trabalhar em fábricas em grandes cidades e passaram a ter salários mais altos, comerem mais, comer melhor, e alguém teve que plantar isso para eles. E o Brasil, que é líder global em agronegócio, também se beneficiou. Ou seja, não só eles mudaram o mundo, mas a parte que nos interessa, mudaram o mundo a favor do Brasil. E por que os bens de consumo ficaram mais baratos e o petróleo subiu? Existe uma relação? Existe e é causada também por esse efeito da China. O que, no fundo, aconteceu é que, à medida que a economia chinesa se tornou cada vez mais importante, é uma economia ainda num estágio inicial de desenvolvimento, onde a utilização de energia para a geração de produto é muito alto, houve uma explosão no consumo de petróleo, especificamente. A consequência é que o preço do petróleo de 2008 para cá ficou mais do que 10 vezes mais caro. Ao mesmo tempo, o que a China fez também foi massificar a produção de produtos industrializados e, em particular, de eletroeletrônicos, que, à medida que passaram a ser produzidos com um custo de mão de obra mais baixo, porque o trabalhador chinês tem um salário muito mais baixo do que de outros locais onde isso era feito antes, esses produtos também ficaram mais baratos. No caso brasileiro, foi sopa no mel. Os produtos que nós exportamos ficaram muito mais caros, os produtos que nós importamos ficaram muito mais baratos. Na prática, isso tornou o Brasil um país mais rico e os consumidores brasileiros mais ricos. Por isso, a explosão de consumo aqui no Brasil. E falando da macroeconomia no mundo, na Europa principalmente, por que a crise na Itália preocupa tanto? Na realidade, a crise europeia ela é muito mais ampla, mas a questão italiana está ligada à escala. A Itália é muito maior do que os demais países europeus numa situação mais grave. Os três menores que já tiveram problemas e receberam pacotes, Grécia, Irlanda e Portugal, somados, receberam 350 bilhões de euros. A Espanha vai precisar de pelo menos 450 bilhões de euros a mais para financiar os próximos 3 anos, que é o que os outros 3 países receberam. No caso da Itália sozinha, é mais do que aqueles 4 somados, são 850 bilhões de euros. É por isso que a situação italiana é tão grave. Agora, pode ser que a gente tenha um agravamento da crise da Europa, mesmo que a Itália não seja mais atingida do que já foi. Porque um eventual calote grego no próprio FMI, ou um calote português, que é algo que ainda não se fala muito, ou eventualmente problemas no setor de caixas econômicas ou das províncias na Espanha, pode ser o gatilho de uma crise maior. Mas o mais provável é que o maior problema venha do maior país, e aí é que vem a preocupação com a Itália. Então, na tua opinião, a crise na Europa chega em seu ápice neste ano, em 2012? É muito provável, não é uma certeza. Existe uma possibilidade de que os líderes europeus consigam empurrar a situação com a barriga por mais tempo. A probabilidade que eles consigam evitar um agravamento da crise é muito baixa, mas eles já vêm conseguindo ganhar tempo há mais de 2 anos e podem conseguir ganhar mais um pouco. O mais provável é que ao longo desse ano a gente tenha um desenrolar mais sério que pode potencialmente passar por calotes de países que causem problemas em bancos, o que leva a uma contração global de crédito e transforma uma crise regional e específica, que é a crise europeia, em uma crise financeira global, como aconteceu em 2008. A princípio era uma crise imobiliária americana. A partir do momento que houve a quebra da Lehman Brothers, o que era uma crise de um setor e de um país, virou uma crise financeira global. Esse é o risco para o resto do mundo, incluindo Estados Unidos, China e para o Brasil especificamente. O tema da sua palestra de hoje, que foi bastante interessante, foi com certeza o que atraiu a presença de presidentes de grandes empresas aqui no nosso evento. O título foi 2012, Marolinha ou Tsunami. Como é que as empresas brasileiras precisam reagir? Como é que elas podem reagir? O que elas podem esperar? E como é que elas estão inseridas aí no mercado mundial e nessa macroeconomia? Olha, acho que tem 2 aspectos. O primeiro é que a gente precisa diferenciar a dinâmica desse ano para uma dinâmica mais de longo prazo, vamos dizer dessa década.
A dinâmica de longo prazo do Brasil é muito favorável, porque não só, como a gente havia comentado, o Brasil está exportando mais caro, importando mais barato, mas o Brasil passou a importar gente barato. O Brasil passou a trazer os brasileiros de volta, passou a trazer os gringos para trabalharem aqui porque eles estão sem opções fora. Ele passou a trazer dinheiro barato, porque à medida que os países ricos inundaram o mundo com as suas moedas e a taxa de juros dele ficou muito baixa, ficou barato financiar consumo e investimento aqui. Então tudo isso praticamente condena o Brasil a crescer, a dar certo ao longo da década. Mas de tempos em tempos haverá pedras no meio do caminho. E uma delas, que é a crise europeia, está logo aí na frente. Então, a dinâmica de curto prazo é ruim, a dinâmica de médio e longo prazo é muito boa. Em particular, parece provável que a gente tenha algo parecido com o que foi 2009, 2010, que é um ano muito difícil, que foi 2009, o PIB brasileiro até caiu, esse é 2012. O PIB brasileiro deve decepcionar, deve crescer menos do que a maioria espera e, no pior caso, pode até cair um pouquinho. Agora, seguiu-se a ele 2010, que foi o ano de maior crescimento em mais de um quarto de século, que eu acho que é 2013. E depois a gente ainda tem 2014, que é ano de Copa do Mundo e eleições, que são duas coisas que estimulam o crescimento. Então, resumindo, o que eu acho que o empresariado tem que fazer agora, em primeiro lugar, se defender, leia-se. Ele não deve assumir grandes dívidas, se possível, postergar decisões de investimento muito grandes para aproveitar e colher esses frutos que vêm em seguida. Até porque isso vai gerar oportunidades, crises nos países mais fortes, Europa, Estados Unidos. Empresas, algumas desses países vão passar por dificuldades e vão gerar oportunidades até de compras por empresas brasileiras. Uma novidade dos últimos 5 anos é multinacional brasileira, que agora tem um monte de empresa brasileira que passou a comprar, em vários casos, empresas estrangeiras, a sair para o exterior, a fazer negócio no exterior, e essa é uma tendência que só começou porque as dificuldades dos países ricos vão durar um bom tempo, da mesma forma que a emergência brasileira. Eu tive com o presidente de uma indústria estrangeira há pouco tempo e eu perguntei quais eram os desafios para esse ano. Ele falou: o desafio aqui no mercado brasileiro não é tão grande. O maior desafio é segurar os gringos que querem tomar o meu lugar, querem vir para o Brasil. Esse é um desafio que ele vai ter que lidar, porque a importância do negócio brasileiro dentro das multinacionais vem crescendo e vai continuar a crescer. Em vários casos, o Brasil representava há 5 anos talvez 3% do faturamento da empresa e hoje representa 20%. Não só porque aqui cresceu muito, mas porque lá se estagnou e, para completar, com a nossa moeda ficando mais forte, com a queda do dólar, com a queda do euro, a geração da mesma quantidade de real aqui vale mais para a empresa lá fora. O segundo desafio que as empresas brasileiras vão ter que lidar é que, à medida que você tem grandes oportunidades aqui que requerem investimento, mas ao mesmo tempo as empresas multinacionais estão tendo perdas lá fora, elas vão exigir mais remessas de lucros e dividendos. Então, na hora que o gestor do negócio no Brasil vai precisar de mais capital, é quando ele vai precisar mandar dinheiro para fora. Os desafios vão ser novos, as oportunidades também. Do ponto de vista de RH, o antigo desafio, que estava muito mais ligado, o poder das negociações no RH, estava na mão das empresas. Faltava emprego bom no Brasil e sobrava profissional. Hoje, o processo inverteu. O Brasil está com o menor nível de desemprego da história, o tal do apagão de mão de obra. Então, as empresas precisam ter políticas de retenção, políticas de treinamento, políticas de valorização do funcionário que ganharam uma importância maior. O RH ganhou uma importância maior. Sim. E no marketing também, o Brasil ganhou uma importância que ele não tinha. Quer dizer, uma coisa era um Brasil em que ele representava uma parte pequena dos resultados e, portanto, dos esforços de marketing, do lançamento de novos produtos, do próprio processo de montar produtos voltados para a necessidade dos brasileiros, que muitas vezes são diferentes. Vamos pensar em indústria farmacêutica. Uma coisa é você vender em países ricos, com clima temperado e população basicamente de idade mais velha. Outra coisa é quanto o grosso do crescimento de vendas vem de uma população mais jovem e mais pobre. As doenças são outras, os desafios, os desenvolvimentos, a pesquisa muda. Então isso exige que as empresas mudem toda a sua estratégia. Para finalizar a nossa entrevista, conta um pouco sobre a Rican Consultoria, sua empresa. Você presta consultoria, você realiza palestras? Na realidade, as duas coisas. As palestras encaixam exatamente em tentar mostrar essas transformações que estão acontecendo no Brasil, no mundo, quais são as oportunidades, quais são os riscos que elas geram, como se posicionar. E isso acaba tendo muita coisa, muita empresa multinacional, quando está vindo receber executivos de fora, e às vezes o executivo de fora desconfia do brasileiro e fala: mas será que a oportunidade é tão boa? Quando vem alguém que não é da empresa, que é o meu caso, às vezes consegue colocar isso de uma forma que fique mais claro que não, a história que ele está falando é verdade, ele não tá adorando a pílula para você. Muitas coisas em eventos de empresas com clientes, com prospects, para mostrar as oportunidades que esses clientes têm, os negócios que eles podem fazer, como gerar negócio, como investir, como crescer. E muita coisa, inclusive, lá fora, quer dizer, nessa parte de palestras. O pessoal de fora normalmente me contrata para falar
de oportunidades no Brasil ou para analisar a crise deles, que é uma coisa engraçada, porque ninguém entende mais de crise do que nós brasileiros. E no meu caso específico, como eu passei 20 anos trabalhando em instituições financeiras no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, como responsável por área de mercados emergentes, eu analisei muito esse processo, o que gera as crises, como elas se desenrolam, quais as consequências, e que os países ricos não têm esse histórico, porque a última crise grave aconteceu na década de 30, quando a atual população do mundo de negócios americana ou europeia, no fundo, ou não estava vivo ou era muito criança. Então, o resultado é que eles me levam para entender melhor as crises deles. E do ponto de vista da consultoria, o que eu tenho feito é transformar toda essa questão de cenário econômico brasileiro e global em estratégias de negócio para que as empresas, dependendo da sua área de atuação, da sua localização geográfica, da sua base de capital, do seu estilo de negócio, possam maximizar resultados e correr o mínimo de risco possível. E por sorte, o negócio é relativamente novo, não tem nem 4 anos, mas até agora está dando muito certo. As empresas têm tido bastante sucesso nisso. Quem contrata, contrata de novo, o que é, acho que é melhor, acho que é tudo que eu podia querer. Que bom, Ricardo, que bom. Obrigado pela entrevista. Espero você nos eventos do Experience Club esse ano. Estarei aqui. Você precisa achar uma brecha na sua agenda para participar. Sempre que eu estiver em São Paulo, que eu não estiver viajando, definitivamente eu vou participar. Sim. Tá bom, obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, espero que você tenha gostado dessa entrevista com Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria, um dos apresentadores do Manhattan Connection e colunista da Isto É. E espero você também aqui no site do Experience Club nas próximas entrevistas. Obrigado.